Clima quente nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras. Clube rubro-negro estuda responder Leila Pereira após declarações de ontem pressionando o STJD no caso Bruno Henrique. Jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, veste a camisa verde e esculacha o STJD. E mais, atacante Pedro se recupera de dores e inicia trabalhos no campo com o grupo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Essa semana, meio de semana, não tem jogo do Mengão. O Flamengo entra em campo sábado contra o Sport, mas o técnico Felipe Luiz está aí agradecendo esse período para trabalhar com os jogadores que ele tem à disposição, né? Já que os convocados estão aí com as suas seleções para esse período de amistosos. Quero lembrar que hoje o Pix do Milhão continua com 60% off. É só você clicar no link ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e concorrer a 100 mil amanhã, 1 milhão sexta-feira e ter a chance de participar do Raspou, Achou, é Pix. 60% off. E a gente vai trazer aqui no final desse conteúdo o vídeo do ganhador de ontem, dos 100 mil reais. Faturou 100 mil no Clube de Benefícios Pix do Milhão. Olha aqui, gente, o atacante Pedro, ele não reclama mais de dores. Está recuperado, ainda joga com o braço imobilizado, mas nesta semana ele inicia aí o período de treinos com o grupo. O Flamengo está muito otimista para ter o Pedro logo em campo, né? O nosso artilheiro, o nosso atacante goleador. Ele participará de atividades como treinos com bola, em dupla, em trio e depois com o grupo. A recuperação do atleta evoluiu muito de forma positiva, surpreendendo a comissão técnica e o restante do elenco, né, os outros jogadores. O Pedro realmente ele tem esse poder, né, de recuperação rápida. Ele que se lesionou na seleção brasileira no ano passado, ficou aí um período longo fora dos gramados, mas ele antecipou o seu retorno aí 2 meses, né, que ele poderia ter retornado. E essa questão aí do braço, ele fraturou o antebraço, né? E aí o pessoal tava falando, 4 semanas, 6 semanas, que nada. Pedro já vai começar a treinar com o grupo no campo do Ninho do Urubu. Volta logo, Pedro! Será que ele vai ter condição de atuar contra o Sport? Vamos aguardar um pouquinho, né? E vamos torcer, né, para que o Pedro volte ainda melhor. Olha, gente, bastidores da crise, né? Uma briga aí entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras que deu mole e derrapou na última rodada contra o Mirassol. E o Flamengo colou, encostou. Mesmo número de pontos, 68. O Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. Mas nos bastidores, a disputa está muito acirrada. Ontem a Leila Pereira deu fortes declarações sobre o caso Bruno Henrique, ameaçando, né, pressionando o STJD para punir o atacante na próxima quinta-feira. O julgamento que aconteceu ontem foi adiado para a próxima quinta-feira. E as reclamações da presidente do Palmeiras sobre essa demora aí do julgamento do STJD chegaram ao Flamengo, que avalia uma resposta à altura. Isso mesmo, o Flamengo deve rebater aí as declarações de Leila Pereira. Inclusive, reportagem aí do Jornal Globo, o Flamengo lembrou nos bastidores que o pedido da dirigente paulista por mais equilíbrio no STJD ignora o fato do atacante Vitor Roque ter sido denunciado e até agora não haver um julgamento. O atacante do Palmeiras foi alvo de denúncia há 1 mês após uma postagem com teor homofóbico contra o São Paulo, logo após aquele clássico que gerou polêmicas e afastou o árbitro Ramon Abate Abel. Numa rede social, o Vitor Roque postou a imagem de um tigre com a cabeça de um veado na boca, mas apagou a imagem minutos depois. O Palmeiras chamou a atenção do atleta, mas não foi suficiente.
O centroavante foi enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que trata de discriminação, inclusive homofobia. A pena pode variar de 5 a 10 jogos de suspensão. E até hoje, o Vitor Roque não foi julgado. No caso do Bruno Henrique, reclamado por Leila, o jogador do Flamengo está há 2 meses em ação, jogando sob efeito suspensivo, depois de levar uma pena de 12 jogos por suposta manipulação. Ontem, o julgamento no pleno do STJD foi adiado, depois do relator votar pela absolvição e um outro auditor pediu vistas e a sessão será retomada na próxima quinta-feira. Em outra sessão, no mesmo pleno, o meia ala do Palmeiras teve pena mantida e não encara o Santos no próximo sábado. O Palmeiras entra em campo também na data FIFA. E aí a Leila ontem, vou até resgatar aqui as declarações da presidente do Palmeiras, que ela diz: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que é réu primário, pega aí 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece numa semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. E aí, vocês que estão acompanhando aí, precisam reparar o movimento que está acontecendo nos bastidores. E eu estou aqui para alertar. Primeiro, os jornalistas que não conseguem separar clube de profissão e vestem a camisa, né? Os jornalistas palmeirenses, eles começam com uma narrativa combinada. Todos, né? Parece que eles se unem. Todos começam a bater no STJD, no Bruno Henrique, no Flamengo e tudo mais. Depois vem a presidente do clube, já com o discurso pronto, a Leila Pereira, enfatizando ainda mais a união dos jornalistas palmeirenses. E agora, o Paulo Vinícius Coelho, PVC, que é um jornalista muito conhecido, esse rapaz ele se perdeu no personagem, tá? Ele não está nem mais aí para o jornalismo que ele faz, e eu nem sei se isso é jornalismo, pelo menos não foi o que eu aprendi na faculdade. Ele ontem invade um programa ao vivo do UOL e diz que essa punição do Bruno Henrique aí, 100 mil, um auditor lá puniu ele em 100 mil reais, 100 mil a gente paga agora no débito. Isso foi uma postura ridícula do Paulo Vinícius Coelho, PVC. E mais, ele trouxe uma notícia, né, notícia/opinião na sua coluna do UOL, né, os caras deixam ele fazer o que ele quer, e colocou o seguinte: olha só a coluna do PVC. O auditor do STJD, Marco Aurélio Choi, pediu vistas do processo do Bruno Henrique, sendo que o efeito suspensivo está ativo desde o dia 14 de setembro. Com um assunto tão quente como este, pedir vistas do processo é quase assinar atestado de incompetência, ou seja, chamando o STJD de incompetente, todos que estão lá. Dizer que não se preparou para um julgamento marcado para quinta-feira da semana retrasada e adiado por causa de mega operação no Rio de Janeiro, o Bruno Henrique precisa ser julgado pelo STJD porque o próprio Tribunal Esportivo já lhe deu uma pena de 12 jogos, ainda não cumprida integralmente. Seu caso é mais criminal do que esportivo, mas ao aplicar a pena e depois conceder efeito suspensivo, o STJD chamou para si a responsabilidade. E agora aqui vem a parte pior, né, dessa coluna do PVC, que ele diz: o STJD nunca conseguiu ser uma instituição completamente respeitada pelas decisões que toma, porque seus critérios não são absolutamente claros. Em 99, julgou o caso Sandro Hiroshi. Na época, o STJD tomou a decisão juridicamente plausível, tirou 3 pontos do vencedor e atribuiu-os ao perdedor, como havia acontecido naquele ano, né, do Campeonato de Rondônia. Ficou a impressão de benefício ao Botafogo, que não houve. Existia uma chance de julgar daquela maneira. Há 20 anos, o caso da máfia do apito gerou muitas dúvidas. Não era simples tomar outra decisão além de anulação dos 11 jogos. E aí agora o desfecho, né? É possível absorver Bruno Henrique. O tribunal pode ter argumentos justos. No fundo,
No caso do atacante do Flamengo, é muito mais da esfera criminal do que esportiva. Se houve fraude, estelionato, é caso de punição severa, cadeia, até se for culpado. Se for inocente, zero dívida com a sociedade. Mas o STJD entra numa perigosa procrastinação que pode comprometer a noção de igualdade do campeonato. A arbitragem já corre este risco, mas os lances são decididos em minutos, às vezes frações de segundos. Os julgamentos, não. Marco Aurélio Choi teve 10 dias entre o adiamento do julgamento pela mega operação no Rio e o novo agendamento. Se não deu para estudar para a prova, a incompetência é do tribunal inteiro. Desde o caso Sandro Hiroshi, não se olhava para o STJD com tanta dúvida. Daí o PVC acabando, né, com o STJD. Eu não me recordo dessa gritaria do jornalista Paulo Vinícius Coelho quando a presidente Leila resolveu emprestar dinheiro a um clube adversário durante o campeonato. E isso não fere a credibilidade, né? Porque a Crefisa emprestou dinheiro ao Vasco. Na semana em que o Palmeiras ia enfrentar o Vasco. Os inúmeros favorecimentos da arbitragem ao Palmeiras também não ferem credibilidade, né, PVC? E outra, vestir a camisa e posar ao lado da presidente certamente eleva a sua credibilidade, né, o PVC? Uma outra situação é um clube emprestar um avião para o adversário do próximo jogo. Isso não fere a credibilidade, PVC, ou é a coisa mais normal do mundo? O problema é o tribunal não ter amparo na legislação esportiva para punir o jogador. O PVC, eu já tenho a minha opinião sobre ele, tá? Eu até gostava dele, gente. De verdade. Eu gostava de ouvir as análises do PVC, um cara muito inteligente, muito estudado, é um cara que tem o Google na cabeça, né? Sabe tudo de números, datas, estatísticas de antigamente, de hoje, mas ele se perdeu no personagem, ele resolveu vestir a camisa verde e não tá nem mais aí para sua profissão. Ele tá como se fosse um assessor, né, de imprensa do Palmeiras. O mais importante para ele é o Palmeiras ser campeão, independente do que aconteça aí fora de campo. Enfim, tá aí trazendo para o torcedor rubro-negro acompanhar quem é quem e como é que tá essa briga nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo. A Leila tá desesperada, não só a Leila, os jornalistas lá do time verde também. Bom, contra tudo e contra todos, confia até o fim que seremos. Seremos campeões do Brasileiro e da Libertadores da América. Se você chegou até aqui, é importante você adquirir o seu pacote na Caravana do Haroldo. Preços promocionais, tá chegando a hora, gente. Dia 19, dia 29, hein? Hoje é dia 11 de novembro, dia 29 tem a final em Lima, no Peru. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link que está aqui no comentário fixado e na descrição e garantir seu pacote aí da Caravana do Haroldo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Agora sim, produção, pode colocar aí o vídeo do ganhador de ontem, dos 100 mil reais no Pix, 1 milhão, já adquira logo seus pontos, hein? Você pode trocar por benefícios exclusivos, cashback em lojas, cinemas e concorrer a 100 mil segunda, 100 mil quarta e 1 milhão sexta-feira. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu! Jamerson, porque você acaba de ganhar 100 mil reais! A gente joga, mas é sempre com aquele intuito de ganhar, né? Mas quando acontece, a gente realmente não espera, pra falar a verdade. De onde você é, Jamerson? Sou da cidade de Gravatá, no estado de Pernambuco. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com documentação de veículos. E conta pra gente como é que tá a sua situação financeira no momento. Difícil, porque na verdade hoje no Brasil as coisas não tá fácil, né? Em média de um salário e meio por aí. Esse prêmio, esse alívio, ele vai te ajudar assim de que forma realmente? É na compra de uma casa própria, que eu pago aluguel há mais de 20 anos já. Às vezes fica apertado, né? Pra juntar 100 mil ia demorar um pouquinho, né? Tava praticamente impossível, pra falar a verdade. Mora comigo as minhas filhas, mas graças a Deus, assim,
com essa chance que Deus está me dando, vai dar uma desafogada grande. Me relacionei com uma pessoa que eu deixei a casa da minha mãe, e a gente aconteceu de fazer 8 anos que a gente se separou. Mas desde que a gente começou a ter um relacionamento, eu pensava muito em comprar casa, né? E mesmo depois da gente separada, eu não voltei para casa da minha mãe. Continuei morando de aluguel e até hoje. Fim de ano aí que tá chegando vai ser diferente, hein? Graças a Deus. Tem fé em Deus, nunca perde nada. Só tem a ganhar. O recado que eu tenho é ter fé. Continuar comprando e acreditar que um dia a sorte chega.